Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. Eu sou o professor Alexandre Ambrosin e hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre ventilação mecânica protetora. Ventilação mecânica protetora pulmonar e diafragmática, é isso mesmo. Já ouviu falar? Ventilação mecânica protetora para o diafragma. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto aqui comigo, tem que ficar até o final do vídeo. Não esquece aí de dar uma força pra gente também e curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia e principalmente inscreva-se no canal Apollo Fisioterapia e não esquece de apertar o sininho para que você receba notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bora lá então, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto aí, ó. Ventilação protetora pulmonar e diafragmática. Esse é um artigo que foi publicado no final de 2020 e essa publicação aí, ela foi feita, né, foi elaborada a partir da participação de muitos experts aí, de muitas pessoas aí que participaram de um encontro na Itália, em Milão, e lá esses experts discutiram, fizeram aí um apanhado, discutiram sobre ventilação protetora diafragmática e pulmonar. Eu vou apresentar aqui para vocês os principais pontos desse artigo. Eu vou também deixar na descrição desse vídeo o link para que você acesse o artigo inteiro e faça a leitura e se aprofunde mais nesse assunto, então. Então, o tema da nossa conversa, do nosso vídeo de hoje é justamente esse aí, ó, ventilação protetora pulmonar e diafragmática. Como eu prometi para vocês, nós vamos falar dos dois assuntos, né? O grupo aí que apresentou esse artigo dividiu esse artigo nas seguintes partes, né? A monitorização, a proteção diafragmática e a proteção pulmonar e diafragmática juntas, né? E nós vamos apresentar os principais pontos que eles colocaram a respeito desses assuntos: monitorização, proteção diafragmática e proteção pulmonar e diafragmática junto. Então a primeira coisa que a gente vai falar, como eu acabei de dizer para vocês, é a respeito de monitorização. Quais são os pontos essenciais aí para se falar a respeito de monitorização quando se fala de lesão diafragmática, de lesões que ocorrem, miotrauma que ocorre durante a ventilação mecânica, que pode ser aquele miotrauma por desuso ou miotrauma por excesso de esforço. Então vejam lá. Primeira coisa então, é rotina de quem está dentro da UTI trabalhando com ventilação mecânica, o médico intensivista, o enfermeiro e o fisioterapeuta respiratório, que faça a avaliação do esforço respiratório. Nós devemos acompanhar de forma clínica se esse paciente não está aumentando, se não está fazendo mais esforço. Então é importante a gente acompanhar a parte clínica do esforço respiratório. Outra coisa é a gente ter atenção para a sedação. Pacientes que têm excesso de sedação, no uso excessivo de sedação, esses pacientes podem apresentar o miotrauma por atrofia, né, o que a gente chama de miotrauma de atrofia, que é por desuso da musculatura respiratória, onde ele não vai ter drive respiratório e não vai ter esforço suficiente para manter a musculatura respiratória, e isso leva ao miotrauma, como a gente falou. Então, atenção por excesso de sedação, né, caso necessário, sedar esses pacientes. Conforme for possível retirar a sedação, melhor ainda, porque a gente vai ver para frente que isso estimula, né, melhora o desfecho, é protetor inclusive para o paciente que está em ventilação mecânica. Quanto à monitorização ainda, sugere o uso de pressão esofágica, que é uma coisa que para muitos fisioterapeutas, médicos ou para muitas pessoas que trabalham na UTI, né, não vai ser uma coisa muito acessível, porém a gente vê outras coisas aí que são bastante acessíveis. O ultrassom, a gente sabe que hoje em dia o ultrassom à beira de leito é muito fácil de fazer. Então você que é fisioterapeuta, ajuda a sua equipe aí, aprende a fazer ultrassom diafragmático. Vou fazer vídeos falando de ultrassom diafragmático aqui no canal Apollo Fisioterapia. E por fim, monitorização da pressão de oclusão ou também, né, da pressão muscular. Pressão de oclusão ou chamada POC, eu vou deixar um linkzinho aqui, ó, no cardzinho que vai aparecer aqui em cima. A hora que eu apontar para cima vai aparecer um cardzinho de um vídeo que eu fiz como é que a gente calcula o POC, né? E calculando o POC, medindo lá o POC, ele tem que estar entre 4 e 10 de pressão muscular para que a gente considere que esse paciente não está nem super nem subassistido, ou seja,
Superassistido, ele estaria gerando atrofia. Subassistido, inflamação e, consequentemente, lesão diafragmática. Outra coisa é que isso foi consenso dos experts que estavam lá, né, dos autores desse artigo, consequentemente, que usar as técnicas automáticas, usar os mecanismos, né, as modalidades automáticas, elas podem ser bastante eficientes na avaliação do esforço e, consequentemente, das assincronias. Para quem não sabe, você tem lesão diafragmática quando eu tenho alguns tipos de assincronia, como, por exemplo, um disparo ineficaz, como, por exemplo, quando eu tenho um disparo reverso. São alguns exemplos do que a gente pode ter de lesão diafragmática. Até mesmo o uso de PIP elevado pode levar a uma lesão diafragmática. Agora, monitorizar também o volume corrente exalado. Então, quanto maior for o volume corrente exalado, especialmente se eu tiver em modos ventilatórios em VCV, volume controlado, o volume controlado inspiratório tem que ser o mesmo que o exalatório. Se está acontecendo aumento do volume exalatório, ou esse aumento cada vez é progressivo, veja se isso não é por conta de esforço respiratório que o paciente está fazendo. O segundo ponto do artigo é proteção diafragmática. Então, poucos artigos ainda falam sobre proteção diafragmática. Semana que vem, acompanhe aqui no canal Apollo Fisioterapia, eu vou trazer um estudo que testou a proteção diafragmática. Mas que pontos nós vamos levantar a respeito da proteção diafragmática, que foi o artigo que levantou? Primeiro de tudo, para que você diminua o esforço do paciente ou mantenha um esforço que não leve à atrofia, você deve individualizar os parâmetros ventilatórios. Então, primeiro de tudo, individualize. Olhe para o seu paciente de uma forma individualizada, que isso vai ser muito bom para ele em relação ao esforço que ele está fazendo ou em relação à falta de esforço, ao desuso da musculatura respiratória. Evite esforço respiratório baixo. Assim, se você evitar o esforço baixo, né, bloquear totalmente seu paciente, ou der uma super assistência a ponto dele não conseguir, não fazer nenhum tipo de respiração, isso vai atrofiar. Então, vamos prevenir o miotrauma de atrofia por meio de um esforço mínimo, né? O paciente manter um esforço moderado. Esforço muito baixo não vai prevenir a atrofia. Outro ponto é a gente foi consenso também dos autores, é que somente o disparo do ventilador não previne a atrofia. Então muitas pessoas acham que se eu deixar meu paciente em assistido e ele só disparar, ele não tiver um esforço continuamente, né, quer dizer, não tiver uma relação de tensão-tempo, portanto um trabalho eficiente, muitas pessoas acham que vai evitar a atrofia, mas não, só disparar o ventilador não evita, não previne a atrofia. Portanto, buscar modos espontâneos o mais rápido que puder é a melhor coisa para prevenir a atrofia. Como eu já disse, a assincronia vai levar tanto a lesão pulmonar como também lesão diafragmática. Gente, vários vídeos eu já fiz aqui falando de assincronia ventilatória. Você deve buscar constantemente a assincronia ventilatória e corrigi-la constantemente. Porque em torno de 10 a 80% dos ciclos respiratórios, algum tipo de assincronia pode aparecer. E qual é por que varia tanto? Porque nós procuramos de formas diferentes. Então, a busca tem que ser uma busca constante, busque as assincronias de forma constante e corrija, porque ela vai levar a lesão diafragmática e lesão pulmonar. Os modos chamados de modos proporcionais ou modos adaptativos são modos protetores. Então, conforme o esforço do paciente vai aumentando ou diminuindo, nós podemos usar, por exemplo, o ASV, o PAV, que são modalidades que são adaptativas, dentre outras modalidades adaptativas, que vão levar o paciente ao esforço que ele aguenta fazer, vamos dizer assim, né? Que ele suporta fazer. Por isso, então, usar os modos proporcionais são considerados modos protetores. E por fim, a última parte desse artigo, ele fala da proteção pulmonar e da proteção diafragmática, ou seja, da ventilação protetora pulmonar versus proteção diafragmática. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, e que o artigo diz, priorizar a proteção pulmonar. Mas por quê? Porque já tem mais evidências do que a proteção diafragmática. Mas, o que eles chamam a atenção? Se for possível, manter esforços para que eu consiga manter a proteção diafragmática. Fica claro que a proteção diafragmática, ela é evitar atrofia e evitar inflamação por excesso de carga. Então,
se eu conseguir priorizar a proteção pulmonar, mas mantendo carga suficiente para não atrofiar a musculatura do paciente e também para não gerar inflamação, essa que é a ideia do primeiro ponto aí que ele fala quando a gente junta as duas coisas, né? Quando os autores falam. Até com volumes mais baixos, quando eu falo lá de volume ventilação protetora pulmonar, eu posso ter hiperdistensão se eu tiver presença de esforço. Então, eu tenho que ter atenção que áreas que estão, mesmo que eu ventile com volume baixo, protetivo, e o meu paciente está fazendo excesso de esforço, por isso a importância da monitorização, eu posso hiperdistender algumas áreas que estão principalmente nas áreas dependentes, ali onde o diafragma está agindo e vai ter maior negativação de pressão pleural ali, que direciona mais, né, acaba distendendo mais a região alveolar na região em que eu tenho a contração diafragmática. Quando a gente precisar usar PIP elevado, vamos nos atentar às respostas fisiológicas, ou seja, será que eu estou de fato recrutando, melhorando complacência, melhorando a oxigenação para... Por quê? Porque o PIP elevado ele acaba rebaixando o diafragma, acaba levando a um processo de encurtamento do diafragma que, quando retirado, vai dificultar o processo de desmame. Por isso, então, ficar atento se essas respostas estão adequadas. No paciente que usa, né, a ventilação protetora 6 ml por quilo de peso, nem sempre ele vai ser protetor, mesmo volumes menores podem ser necessários quando o paciente é mais grave, então 4 ml por quilo. Então, do ponto de vista protetor pulmonar, vamos nos atentar aos 6 ml, talvez a gente tenha que usar 4 ml por quilo. A lesão a lesão pulmonar induzida pela ventilação, ela ocorre por tensão e estresse alveolar. Isso acontece por 3 motivos especificamente, vejam aí. Eu tenho volume corrente, pressão controle muito alta, ou seja, volume não protetor, pressão controle não protetora, mais o esforço excessivo também. Então, aqui, para evitar lesões induzidas pela ventilação, se eu evitar o esforço, eu evito também a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, evitar esforço excessivo previne justamente a lesão induzida pela ventilação mecânica. No paciente não SARA, volume corrente alto, ele pode ser compensado se eu fizer respiração espontânea. E então, colocar o meu paciente, mesmo que ele faça volumes altos, e ele estando em respiração espontânea, isso permite pouca sedação e principalmente mobilização precoce. Aí, galera, acende a luzinha aí, ventilar paciente não SARA, eu posso até aceitar um volume um pouquinho mais alto, menos sedação vai ser necessária porque eu consigo colocar ele em respiração espontânea e isso me permite a mobilização dos pacientes que estão em ventilação mecânica, não SARA. No caso do paciente com PIP alto e em respiração espontânea, isso pode ajudar a prevenir a lesão induzida pelo ventilador. Qual que é o mecanismo? Se eu abrir áreas colapsadas, o meu esforço diminui. Porque a complacência pulmonar de uma área colapsada é muito baixa e eu vou ter que fazer muito esforço para abrir ali e isso pode gerar uma lesão induzida pela ventilação. Então, sendo assim, a ideia é, se eu precisar de PIP alto, mesmo no paciente que está respirando espontâneo, utilize, abra, mas veja que anteriormente nós falamos que você tem que monitorizar os efeitos fisiológicos dessa pressão respiratória. No PIP alto, a gente tem que ter atenção para a hiperinsuflação e cuidado também para o empilhamento aéreo, porque isso pode não ser protetor, isso pode dificultar o disparo do ventilador e aí, consequentemente, também gerar lesão por esforço do paciente. Galera, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você curta, comenta o vídeo aqui pra mim, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve aí no canal Apollo Fisioterapia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de fazer isso. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.